Oi, gente querida, vamos orar juntos? Hoje eu gostaria de orar com vocês a chamada oração de São Francisco. Este homem, chamado de Giovanni di Pietro di Bernardone, se tornou conhecido como São Francisco de Assis. Ele viveu no século XII, fim do século XII, começo do século XIII, e ele foi um homem assim extraordinário, porque ele teve uma juventude inquieta, uma juventude mundana, e depois ele voltou completamente para Deus e fez diferença na história da igreja, né? Ele também fez algo muito diferente, porque naquela época os monges, eles costumavam ficar nos monastérios, separados das pessoas. E Francisco de Assis, diferentemente deles, saiu pregando o evangelho, levando o evangelho para as pessoas, especialmente para as pessoas mais necessitadas. E ele, nesta oração, ele tem tanto a nos ensinar, gente. Esta foi a primeira oração que mexeu com a minha vida quando eu era ainda jovem, adolescente, jovem, cheio de ódio no coração, cheio de raiva. E através desta oração, que na época eu fazia parte de um grupo de jovens, eu fui muito tocado e ali eu comecei a refletir a respeito da mudança de vida que eu teria a ter. Pouco depois disso, eu conheci a Cristo e isso mudou de fato a minha história. Mas a oração dele diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Este homem transformou muitas vezes a vida de pessoas simples, de pessoas para as quais o mundo não olhava, mas ele mostrou que Deus olhava para elas. E eu queria aqui, gente, fazer essa oração com vocês, mas antes de mais nada, lembrá-los de que às vezes nós tentamos fazer tantas coisas para conquistarmos para nós, e na verdade é quando a gente faz para o outro, é quando a gente sai da nossa própria necessidade, olha a necessidade do outro, que Deus vai atender a nós. Não foi isso que Jesus nos ensinou, né? Que ele nos ensinou que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele nos ensinou que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Ele nos ensinou, gente, esses mandamentos de pensar primeiro no outro do que a nós mesmos. Não foi isso que Jesus nos ensinou lá na parábola do semeador? Passou o sacerdote, passou o escriba, e o indivíduo que estava necessitado foi deixado de lado. Mas de repente veio o samaritano, né, que era aquele indivíduo que era rejeitado pela sociedade, e foi esse que de fato se preocupou com o seu próximo. Então agora eu quero declarar para você, meu querido, que certamente você tem necessidades, mas o Senhor está dizendo faça pelo outro, se preocupe com o outro, busque a necessidade do outro, porque Deus vai se preocupar com a sua. Amém? Pai, nós queremos aqui orar e pedir a Tua bênção, em primeiro lugar, do entendimento, Pai, da revelação. Pedir o entendimento do Teu Espírito Santo para que nós façamos a diferença desse mundo, que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, Senhor.
Pai, nós vivemos num mundo de tanto ódio, de tanta guerra, Senhor, de tanta beligerância, porque as pessoas odeiam os outros simplesmente porque pensam diferente, porque creem diferente. Mas esse não é o teu chamado para a tua igreja, Senhor. O chamado para a tua igreja é para amar aqueles que são diferentes, amar os semelhantes, amar aqueles que não concordam conosco, até mesmo aqueles que não têm a mesma fé que nós temos. É dessa maneira, Senhor, que nós podemos fazer a diferença. E a promessa do Senhor, ó Pai, é que quando nós buscamos o Teu reino e a Tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A Tua promessa diz, Senhor, que quando nós fazemos a Tua vontade, e a Tua vontade, Senhor, é essa, que nós amemos ao nosso semelhante, que nós nos preocupemos com os necessitados, aí então o Senhor há de responder às nossas necessidades. Pai, eu quero orar para que, Senhor, o teu povo entenda essa realidade espiritual e o poder que existe nesta verdade, ó Deus, porque tem tanta gente, Senhor, tem tanta gente olhando só para as suas lacunas, olhando só para os seus problemas e, portanto, Senhor, às vezes são pessoas que têm tudo na vida e aí estão tristes, deprimidas, por quê? Porque acreditam que para ser felizes elas precisam ter algo que não têm. Pai, tem tanta gente nesse mundo sem nada, passando necessidade, passando fome, Senhor, sem família, pessoas abandonadas pela sociedade, pessoas que a sociedade nem olha e nem enxerga. Senhor, dá-nos, Senhor, o entendimento de que quando nós olhamos para o nosso semelhante, para aqueles que necessitam mais do que nós, aí então a nossa vida se torna relevante, passa a ter propósito. Senhor, eu quero te pedir, abre os olhos dos nossos corações, ó Deus, para que nós enxerguemos os teus propósitos, para que nós enxerguemos o que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, que a tua unção venha sobre cada um de nós, ó Pai. Francisco de Assis, ó Deus, viveu num tempo em que as pessoas conheciam muito menos a palavra, Senhor, não havia ainda a reforma religiosa, mas ele teve uma experiência com o Espírito Santo e ele passou a enxergar a bondade, o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, e por isso, Senhor, ele fez diferença no seu tempo. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor tire a venda dos nossos olhos. Pai, tanta futilidade nesse mundo, Senhor, tantas pessoas fúteis, ó Deus, porque estão procurando somente, ó Pai, obter alguma vantagem, às vezes financeira, alguma vantagem política, alguma vantagem para si, ó Deus, esperando que a felicidade vem disso, e no entanto a felicidade vem de Ti, a felicidade vem, Senhor, de um relacionamento contigo. Então, Pai, em nome de Jesus, como a oração dele diz, fazei-me instrumento da vossa paz, Senhor, que ao invés de sermos instrumentos de guerra, que nós venhamos a trazer paz para o mundo, Senhor. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Pai, tira o ódio do coração, o ressentimento das pessoas. Ó Pai, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Senhor, as pessoas estão brigando porque estão esperando que os outros primeiro deem o passo, Senhor, e quando na verdade o segredo, Senhor, é que eu dê o perdão em primeiro lugar. Senhor, onde houver discórdia, que eu leve a união. Esta é, Senhor, a tua vontade, Senhor, a tua vontade, que sejamos conhecidos como seus discípulos, se nos amarmos uns aos outros. Então, que nós sejamos aqueles que proponham a paz, a união, a unidade, Senhor. Onde houver dúvida, que eu leve a fé, Senhor, no mundo de tantas dúvidas, Senhor, que eu e os meus irmãos aqui tenhamos aquela palavra de fé, de esperança, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Senhor, a nossa alegria não necessita de coisas, a nossa alegria simplesmente necessita da nossa convicção de que há um Deus dos céus que nos ama, que se importa conosco e que quer que nós levemos a mensagem para o mundo. Então, em nome de Jesus, Senhor, quebra toda a futilidade, quebra, Senhor, todo sentimento de tristeza, de depressão, e venha trazer em nós, Senhor, um entendimento e a revelação. Quão maravilhoso é pertencer ao teu reino. Senhor, aqui a oração diz: onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, no mundo de trevas, no mundo onde as pessoas não conhecem o caminho, a luz é Jesus, que nós venhamos a levar Jesus àqueles que não te conhecem. E ele diz mais:
fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Senhor, o Senhor já nos deu o Consolador, então, Pai, faça de nós instrumentos desse consolo. Em nome de Jesus, agora eu oro, Pai, para que esta oração seja um consolo na vida daquele que sofre, daquele que está doente, daquele que está no presídio, daquele que está, Senhor, num casamento que está sendo destruído, daquele que está com necessidades físicas. Senhor, que o teu consolo seja tão poderoso que as pessoas, a despeito das circunstâncias, Senhor, tenham a alegria que excede o entendimento. E aí vem, Senhor, a parte da oração que diz: compreender do que ser compreendido. Ó Deus, os relacionamentos acabam, os casamentos acabam, as amizades acabam, porque as pessoas estão tão voltadas para si. Senhor, ajuda-nos a compreender as razões, os motivos, o coração, os sentimentos do outro, Senhor, porque é melhor amar do que ser amado, é dando que se recebe, Senhor, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para nós mesmos que vamos viver para a vida eterna. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus. O Senhor revelou a Francisco de Assis o caminho, revela a cada um de nós que a tua exuberância, que o teu amor, que a tua alegria, que a tua verdade, que a essência do Senhor esteja sobre nós, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Querido, compartilhe esse vídeo, esta oração, para que muitas pessoas entendam o segredo da felicidade. Aleluia, amém. Eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe.